Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo Mind the Headphone e se você acompanha o canal, você já deve conhecer a Audio Dream. A Audio Dream é uma fabricante brasileira de fones de ouvido personalizados. São aqueles clássicos monitores de palco que artistas usam em palco para ouvir o que está acontecendo ali. Eles têm hoje 3 linhas, né? Os modelos são organizados em 3 linhas. Você tem a Reference, a High-End e a Pro Level. Né? São 3 linhas diferentes dentro da Audio Dream. Inclusive na High-End existe o Somnium EST, que é o melhor in-ear que eu já escutei na vida. Eu já trouxe o review do AD8 e do Somnium normal, sem ser o ST, caso você não tenha visto, dá uma olhada aqui em cima. Mas na Pro Level, que é a linha mais simples deles, eles têm o Motus, que é o fone mais sofisticado dessa linha. Tá? É um fone que tem 5 armaduras balanceadas por lado, gerenciadas por um crossover de 3 vias. Ele custa a partir de R$ 3.700, então ele pode vir em versões universais, como esse aqui, né, e customizadas. Então é um fone custom dos mais baratos, né? Um fone custom costuma custar muito mais do que isso, principalmente modelos que vêm lá de fora. Então, claro que R$ 3.700 não é pouco dinheiro, mas não é muito para um fone desse tipo. E é o seguinte, esse fone vai ser sorteado entre os apoiadores do canal. Exatamente, um fone de quase R$ 4.000 vai ser sorteado entre os apoiadores do canal. O René e o Matheus, né, da Audio Dream, muito gentilmente cederam esse fone para que eu fizesse justamente isso, né? Fizesse o review e sorteasse entre os apoiadores. Mas antes de você se animar, é o seguinte... Eu não vou sortear entre novos apoiadores, porque é o seguinte, eu sei que muita gente entraria, né, no grupo dos apoiadores para poder ter a chance de ganhar um fone como esse, mas eu não acho que isso seja justo com a galera que está apoiando há muito tempo, né? Tem gente que apoia lá, cara, há 2 anos. Então, eu quero priorizar a galera que já me apoia porque quer apoiar, não só para ganhar esse fone. Mas fica a dica, né? Caso você queira ter a chance de eventualmente ter acesso a uma coisa como essa, pode ser uma boa ideia você se tornar apoiador aqui do canal. Dá uma olhada aqui embaixo caso você se interesse por isso. Vamos lá, vou falar sobre ele. A Audio Dream tem focado muito em melhorar cada vez mais os produtos, não só tecnicamente, como também esteticamente, e isso fica muito evidente aqui. Primeiro que a apresentação é muito luxuosa. Esse fone ele tem dois opcionais, que uma case, cara, de couro genuíno, muito chique, muito bonita, e eles vêm numa caixa, assim, de papelão, que é bem legal, feita pela própria Audio Dream. E eles também começaram recentemente a produzir os próprios cabos, como esse, que é muito bonito e luxuoso. Ele tem plugs muito robustos, um divisor Y com um detalhezinho madeira, assim, realmente, cara, é muito legal, muito bonita a apresentação. E o fone em si é lindíssimo, o corpo é de acrílico normal e a faceplate é de uma madeira estabilizada linda, com o logo da Audio Dream em dourado. É um fone muito bem acabado, muito bonito e muito luxuoso. Em termos de encaixe e isolamento, ele é muito bom, o conforto é muito bom também, mas não é absurdo porque o bocal de saída é um pouco largo, então depois de um tempinho ele acaba me incomodando levemente, mas é um fone muito bem resolvido fisicamente, né? Traz uma ótima experiência, e se você for para um custom, é melhor ainda que ele vai ser feito sob medida para você. O Motus tem uma configuração bem interessante porque é o seguinte, são 5 armaduras balanceadas por lado. Só que é uma única para os graves, mas é uma armadura gigantesca. Assim, ela é o dobro de uma armadura normal, assim, umas 4 vezes o tamanho de uma armadura dedicada para agudos. É realmente muito grande essa armadura balanceada, eu nunca vi uma armadura desse tamanho, né? Eles dizem que é uma armadura de grande deslocamento, ela é feita especificamente para graves, e é curioso, né, você usar uma armadura como essa ao invés de um falante dinâmico, né? E o objetivo é o seguinte, o René me disse que o que eles queriam com o Motus é trazer uma pegada próxima do JH Audio Roxane. Próxima não, melhor do que a do JH Audio Roxane. E o JH Audio Roxane é um fone que eu tive. Foi o meu segundo custom, né? O meu primeiro foi um JH13 Pro, né? E depois eu fiz o upgrade pro Roxane. E o Roxane foi um fone que, de início, eu gostei demais dele, demais, mas ao longo do tempo ele começou a me incomodar. Porque é o seguinte, o Roxane foi o primeiro fone da JH Audio, da linha Siren Series, né? Eles antes tinham acho que era JH5, JH7, e JH11, JH13 e JH16. Ou seja, eram fones meio que monitores clássicos, né? Depois eles lançaram essa linha Siren Series, que começou com o Roxane, justamente porque eles queriam trazer uma pegada mais musical, né? Não tão monitor assim. E eu acho que no Roxane, depois de um tempo eu comecei a achar que isso não foi tão bem feito. Por quê? Ele é um fone que tinha uma sonoridade de fato muito melódica, muito musical, mas além de ser um pouquinho apagada, né, de ser um pouquinho recuada nos agudos, essa musicalidade que eles tentaram trazer veio com um incremento muito forte nos médio graves.
E que deixou o fone com uma sonoridade muito espessa. E o pior era o seguinte, ele tinha controle de graves no cabo, você conseguia regular a quantidade de graves do fone. Só que assim, eu acabava não usando isso porque era como se você tivesse os graves mesmo, né, mais baixos, eles eram variáveis, né, podiam ser baixos e altos, só que logo depois dos médio graves você tinha um incremento muito forte. E aí ele depois descia, né, nos médios e descia ainda mais nos agudos. E o problema era que você regular os graves, ele meio que ele não dava sonoridades que faziam sentido. Ele meio que, tipo, tinha uma configuração que era boa. O resto, ou era um buraco antes de um exagero nos médio graves, ou era muito exagerado nos graves, entendeu? Então, assim, não era útil pra mim, né? Porque o fone sempre tinha uma sonoridade muito espessa. E tem situações que eu quero alguma coisa um pouco mais seca. Então foi um fone que me encantou muito de início, mas em não muito tempo ele começou a me incomodar e é um fone que eu vendi. Então quando o René disse, né, que ele fez o Motus, né, ele e o Matheus fizeram o Motus pra brigar com o Roxane, eu fiquei assim, putz, cara, será que eu vou gostar desse fone? Mas eu fico feliz em dizer que sim, eu gostei muito e eu acho ele bem melhor do que o que eu me lembro do Roxane. No final das contas, eu acho que ele executa essa personalidade do Roxane de uma maneira mais competente, mais equilibrada, então é um resultado que para os meus ouvidos é fantástico. Eu vou começar pelos graves. Ele também tem um incremento muito forte nos graves, e especificamente nos médio graves. E eu venho falando isso, né, em algumas situações, né, em vários dos vídeos recentes que eu fiz. Eu falei sobre fones que têm médio graves muito fortes, e isso normalmente é uma coisa que me incomoda. É um negócio que eu não gosto muito, porque eu acho que deixa a apresentação meio espessa, sabe? Acaba prejudicando os médios e os agudos. E, cara, eu nunca vi um incremento nos graves e médio graves tão bem feito quanto aqui. Nos médio graves, especificamente. Porque isso não parece ter um preço alto. Eu não sinto uma interferência significativa nos médios. Só em uma situação, tem uma gravação, que é o álbum The Message, do Stanley Clarke Band. É o único que eu acho que, putz, ficou demais. É um álbum que o René adora, inclusive. Só que é um álbum muito grave, então assim, aqui eu acho que rola uma combinação que não funciona bem, mas é a única exceção. Em todas as situações, eu gostei do que ele faz com os graves e médio graves, porque você tem a força, né? Você tem um impacto a mais, mas você não perde a textura, você não perde o detalhamento, sabe? Você não perde as informações nos graves. Eu nunca escutei um fone com médio graves tão forte que conseguisse fazer isso. De verdade, nunca vi. Né? E tem pessoas que querem exatamente isso, né? Eu gostei muito desse resultado. Eu acho que, assim, até tem... Apagou uma luz ali. Foi mal, gente, mas tá ok, acabou a bateria. Eu acho que existem situações em que a extensão acaba não sendo muito boa, e dá pra sentir, né, que a extensão acaba ficando... Porque você tem esses médio graves mais fortes, né? E quando você vai muito pros subgraves, eles ficam um pouco mais tímidos. Então, sei lá, tem uma música da Angel Eyes, do Submotion Orchestra, que mostra isso, sabe? Acaba que, falta um pouquinho de presença nos subgraves, mas é exceção, sabe? No geral, eu gostei muito do que esse fone faz nos graves. É um tipo de apresentação específica, mas, mais uma vez, ela é fenomenalmente executada. Já os médios e agudos são muito bons também. Esse é um fone que tem uma pegada um pouquinho mais fria nos médios e agudos, e pra mim isso é muito bom, né? Mais uma vez, era uma coisa que me incomodava no Roxane, porque era um fone que eu achava que acabava ficando muito espesso e um pouco escuro em várias situações. Ele era muito definido, sabe? Muito mesmo. Em grande parte pelo Freak Phase, né? Que é uma tecnologia de alinhamento de velocidade, de certa forma, né, das armaduras. É uma patente da JH Audio, e isso eu sentia apesar dessa escuridão. Você tinha um som que era um recorte muito bom. Mas era um fone muito escuro. Aqui eu não sinto isso. Eu acho até que, de certa forma, ele é até frio nos médios e agudos. Mas isso não é ruim. Não é um fone que eu considero estéreo justamente porque os graves são fortes. Né? Então, esterilidade, para mim, normalmente ela está associada a graves mais secos, mais tímidos, e não é isso que ele traz, o Motus. Mas, no final das contas, assim, são médios que não vão ter um corpo muito bom. Assim, não é muito bom, não. Não vai ter um corpo tão grande, né? São mais secos. É uma pegada meio T-Audio Legacy 3 nesse sentido, sabe? As vozes podem ser um pouquinho magras, mas o que você perde um pouco de tipo sedução nas vozes, por exemplo, né? Ou de corpo nas guitarras, de peso nas guitarras, mas por outro lado você ganha transparência, né? E nitidez. E isso pra mim é muito importante. Então eu gostei muito da personalidade desse fone aqui. É um fone que tem uma
uma capacidade de detalhamento muito alta. Nos agudos é o seguinte, o timbre é muito bom, mas ele tem um pico. Eu gosto desse pico, porque ele traz essa sensação de brilho, de nitidez, sabe? De abertura. Ele tem médios e agudos muito abertos, né? O Roxanne era muito fechado perto dele. Então, eu acho que esse pico nos agudos, eu acho que ele vai incomodar algumas pessoas, tá? Tem gente que não vai gostar desse pico, né? Que vai achar que ele pode ser um pouco agressivo, porque tem uma ocasião ou outra em que ele pode sibilar, mas é muito raro e eu gosto disso, né? Eu gosto desses agudos um pouquinho mais pra frente, sabe? Com um pouquinho mais de presença, de brilho mesmo, né? Principalmente porque a extensão é boa, definição é muito boa também, então é um fone que eu acho fantástico nesse quesito. É uma apresentação assim que acaba funcionando excepcionalmente bem para muita coisa, principalmente para gravações ao vivo. O Where the Light Is, do John Mayer, você tem meio que assim o peso, né, dos graves, você tem a ambiência que esse fone consegue proporcionar, e esse brilho, né, nos agudos, ele faz com que ele traga muita vida, né? As palmas são muito claras, assim, você meio que tem... normalmente, assim, gravações ao vivo, elas têm uma sonoridade que é meio que específica, né? Gravações ao vivo grandes, né? Que você tem, tipo, um público enorme e tal. E esse fone apresenta isso muito bem, muito mesmo. E não é como se fosse só isso, assim, não teve nenhum gênero com ele, né? Apesar dele ter essa sonoridade relativamente específica, não teve nenhum gênero que eu achei que não funcionou com ele. Ele realmente foi bem em tudo que eu testei. Tudo. Não teve nada, exceto aquela gravação do Stanley Clarke que eu já falei, que eu não tenha curtido bastante nesse fone. Concluindo, depois de um tempo com o Roxanne, eu passei a não gostar muito dele. Então, quando eu soube que o Motus foi feito para trazer, né, para competir com o Roxanne, eu tinha as minhas dúvidas, né? Eu pensei, putz, cara, talvez não seja muito a minha praia. Talvez seja um fone que eu não vá gostar muito. Mas felizmente o que aconteceu foi justamente o contrário. É um fone que eu achei excepcional. De novo, a grande questão ele tem uma tonalidade que é relativamente específica, né? Ele tem uma voz própria, como muitos outros fones, mas ele tem uma voz própria, só que é uma voz própria fantástica e que é universal, né? Eu não senti que ele é um fone seletivo. Você pega outros fones como, sei lá, um que eu sempre menciono, né? Um Drop KXXX, é um fone que eu adoro, né? Mas ele tem uma pegada específica, né? Porque ele tem uma voz que funciona muito bem com muitas coisas, mas não funciona tanto com outras. Um Sennheiser HD800, mesma coisa, né? Então, assim, em algumas situações, né, um grado, sei lá, em algumas situações você tem uma sonoridade específica que faz com que o fone não seja muito universal. Aqui não. Ele funcionou com qualquer coisa. Não só funcionou, como foi fantástico com qualquer coisa. Um JH de Roxanne é um fone que lá fora custa quase $2.000, né? Então, assim, é um fone que, sem impostos, sem frete, vai custar mais de R$10.000 hoje. O Motus não custa nem a metade disso. E para os meus ouvidos, ele é sim mais bem resolvido e melhor do que o Roxanne. Tem pessoas que vão continuar preferindo o Roxanne, tá? Mas eu acho o Motus um fone melhor. Mais bem resolvido dentro dessa sonoridade que ele quer trazer. Então, eu sei que é estranho falar isso de um fone que custa quase R$4.000, mas eu realmente achei o Motus um fone barato para o que entrega. Barato. Então, assim, só vou dizer o seguinte, cara. O apoiador que ganhar vai estar muito bem servido. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Grande abraço.